Fala galera, beleza? Meu nome é Romulo, eu sou trader. Eu vou mostrar para vocês uma dica aqui bastante interessante a respeito de quando comprar por violação e quando comprar por confirmação, né? Quando eu comecei eu tinha muito essa dúvida, certo, mas alguns professores falavam assim, aqui você tem que esperar a confirmação, aqui você tem que esperar, você compra na violação. E tipo assim, isso meio que me prendeu por muito tempo. Para quem não acompanha meu canal, quinta-feira foi um dia que eu tive uma perca, né? Devido a isso, sexta-feira eu não operei. E eu vou explicar mais ou menos eu estava fazendo aqui meus estudos para essa semana, né? Eu já fiz. E inclusive eu notei o porquê eu tomei esse stop, né? E é justamente por isso, porque eu precisava de uma confirmação e não de uma violação. Então a gente vai usar aqui como exemplo o dólar, justamente onde eu fui stopado. E depois que tudo foi confirmado, a gente vê que o negócio andou e foi por pura ansiedade, né? Então vamos lá. Quando a gente opera por confirmação e quando a gente opera por violação, né? A confirmação normalmente acontece aqui, nesses pontos assim. Imagina que o mercado, a gente sabe o quê? Que o mercado ele anda em tendência de alta, né? Tendência de baixa e tem a lateralização. Então, quando o mercado está em tendência de alta, ou seja, produzindo topos e fundos ascendentes, a gente sabe que o quê? O movimento principal é de alta. Então, se ele está subindo, corrigiu e está continuando, a gente entra na violação. Por quê? Porque a tendência é de alta e a gente já sabe que o mercado tende a continuar o movimento. Então, no caso aqui é violação. A mesma coisa para o de baixo. Então, se ele está caindo, corrige, né? E depois volta a cair, a gente entra pela violação também. Por quê? Porque a gente sabe que a tendência é de baixa e o movimento tende a continuar. Já o que acontece quando o mercado está lateral? Por exemplo, a gente tem essa região aqui que ele está andando de lado. A gente não sabe se ele vai uma hora vai subir, né? Ia ser redundante, subir para cima, ou vamos ser redundante mais uma vez, cair para baixo. E a gente não sabe. Então, por isso que em ambientes de range, a gente tem que esperar uma confirmação. E tem vários tipos de range, né? Para quem não sabe. Por exemplo, esse que eu desenhei aqui em princípio, que o mercado ele anda assim de lado, isso se chama retângulo. Tem outros tipos de range que é tipo os em forma de triângulo, né? Que o mercado ele começa a bater assim nessas regiões. Tem as bandeiras, né? Que ele anda contra a tendência principal e aqui ele fica acumulando aqui dentro dessa região assim, mas ele ainda a bandeira tem uma tendênciazinha, mas é contra o movimento principal. E temos outras figuras que representam o range, né? Então a gente fica de olho nisso. Então, sabendo disso, que ele só sai dessa região quando há um rompimento. Então, vou usar o exemplo aqui do retângulo. A gente tem um exemplo aqui do retângulo. O preço está aqui. Aqui, por exemplo, ele fez um pivô aqui, e existe esse padrão de operação. Eu, às vezes, até uso muito, que é um pullback de pré-rompimento, né? Um pivô de pré-rompimento. Que ele vem, quando ele chega aqui perto dessa região, ele sobe e depois cai. Mas a maneira mais correta é esperar a confirmação, no qual ele rompe essa região, bate nessa onde foi o suporte, né? E se for rompimento verdadeiro, esse suporte ele vai se tornar uma resistência. Então aqui vai ter uma troca de polaridade. Então aqui vai entrar uma pressão vendedora e vai continuar o movimento. Então ele rompendo, voltando aqui, ele confirma a continuação dessa tendência, né? Então aqui a gente pode, nesse caso aqui, entrar vendido. Mesma coisa caso ele venha romper para cima. Então se ele romper para cima, né, a gente não rompeu. 80%, se eu não me engano, dos rompimentos, eles falham. Se ele voltar aqui, testar essa região que era a antiga resistência como um suporte e o preço for jogado para cima, significa que ele rompeu essa estrutura. Então, através desse movimento aqui, a gente espera uma confirmação. Agora, quando é que eu vejo por violação, né? A violação ela acontece quando o mercado, como eu já disse anteriormente, está em tendência em alta, né? Então, eu sei que a tendência está subindo, então, se ele superar esse topo anterior, eu sei que tem uma grande probabilidade do movimento continuar. Então, não preciso esperar o candle fechar em cima dessa região, basta que ele viole essa região de máxima para continuar o movimento. A mesma coisa a tendência de baixa. Se eu tenho uma tendência de baixa, eu não preciso esperar que esse candle que violou essa mínima aqui feche abaixo dele, faça um pullback para continuar. Por quê? Porque a tendência já é de baixa, então eu só vou surfar o movimento, pegar o movimento, certo? Então vamos lá.
Voltando aqui para o exemplo do dólar, né, que foi onde eu acabei perdendo ali na quinta-feira, foi justamente por isso. Ó, a gente vê o quê? O primeiro stop a gente às vezes não tem como evitar, porque a gente não vai saber se o mercado vai estar em range ou não, né? A gente só vai saber depois. Então o que é que eu tinha de informação aqui? O mercado, ó, ele abriu, certo? Ó, ele abriu, fez esse candle aqui, no candle 2 fez um pullback, perdeu o fundo, mas não deu continuidade para esses movimentos. Até pegou aqui uns alvos, mas depois de que ele estopou, por exemplo, aqui, se a gente fizer o espelhamento aqui dessa região, ele cumpriu lá o seu primeiro alvo, mas depois ficou travado aqui. E eu fiquei insistindo em compra nesses pontos e em vendas aqui. Só que o mercado estava o quê? Estava lateral. Então aqui o certo seria eu fazer o quê? Ó? Marcar o topo, marcar a mínima dele, certo? Ó? Topo, mínima. Então estou em range, então aqui eu preciso esperar uma confirmação, ou seja, um fechamento após isso. Então o que foi que aconteceu aqui, ó? No candle 25 ele deu essa propulsão, mas ele não conseguiu romper essa região ainda. Ó. Se você é mais conservador, você marca as máximas, né? Mas tem pessoas que marcam aqui, ó, né? Eu marcaria um pouco mais abaixo assim, mas para quem é mais conservador, o ideal é esperar ele romper essa estrutura toda. Então vamos trabalhar direito. Ó. Ele fez aquele pullback de pré-rompimento que eu mencionei e esse candle 29 ele fez o rompimento confirmado, ele fechou fora dessa estrutura. Depois o candle 30 ele deu uma segurada, o 31 fez um pullback, então na violação do 30 aqui me acionaria uma compra com esses objetivos do espelhamento desse movimento para cima, né? Então essa aqui é uma dica rápida, espero que vocês tenham entendido, né? Amanhã a gente volta a operar aí novamente com tudo, se Deus quiser, ter um resultado positivo. E eu só queria frisar isso, né? Enquanto eu estava estudando aqui o mercado, eu vi isso aqui e é uma dúvida que muita gente tem e que às vezes, por exemplo, por mais que a pessoa já tenha um certo tempo de tela, né? Um pouco mais do que alguns, não estou dizendo que eu tenho muito tempo de tela, mas tipo assim, são erros que às vezes a gente comete durante o dia a dia que a gente às vezes tipo ignora, né? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham ajudado vocês de alguma maneira. Já fiz meus estudos para amanhã. O índice deu uma pancada muito forte na sexta-feira, né? A gente vê aqui que foi um movimento muito forte de alta. E o dólar ele deu uma recuada interessante, né? Então é isso aí. Vamos se preparar para sexta e ver o que é que vai dar. Pois é isso aí, gente. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham uma semana muito boa, muito abençoada, que a gente venha conseguir tirar desse mercado aí, né? Vamos lá.